Oferecimento. E você, tá esperando o quê pra ter a primeira vez com uma devassa? Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, São José do Rio Preto. E o programa desta semana tem como convidado o diretor, ator, advogado, militante na área de Direito Previdenciário e presidente do Centro Social Parque Estoril. Meu amigo, colega, Dr. Manuel Neves Filho. Mané, você tá bom? Prazer tê-lo aqui conosco. Nós que estamos aí já chegando na reta final desse ano. Eu gostaria de, nesse primeiro bate-papo aqui, falar com o ator, diretor Manuel Neves. Faz um balanço aí do ano de 2013 e aquilo que você está colocando aí em pauta agora para essa reta final do ano. Bom, a minha vida de teatro em Rio Preto, a minha história em Rio Preto quase que se confunde com a vida de teatro, né? Porque eu cheguei aqui em 77, foi o primeiro espetáculo que eu passei, que inclusive é o nome dessa próxima novela que vai acontecer aí na Globo, que é a Em Família. Pois é. E de lá para cá eu venho fazendo teatro, acabei herdando toda a história do Grupo Teatral Rio Pretense. O GTR, né? Quantos anos tem o GTR, doutor? Ano que vem faz 60 anos. Por isso que eu iniciei falando isso, porque... Quem foi o fundador? Professor Nelson Castro. Porque essa história do professor Nelson Castro, esse documento histórico está nas minhas mãos. E eu com a responsabilidade, com o peso de continuar tocando o Grupo Teatral Rio Pretense, que eu sou ator há mais de 30 anos, né? E diretor aí desde 97. Mas, falei esse preâmbulo da história, porque ano que vem o Grupo Teatral Rio Pretense faz 60 anos. E a gente já tem desenvolvido um projeto que tem dentro da história desse espetáculo que nós estamos, que é um resgate da cultura circense, não o circo, só o circo da periferia, mas os circos-teatros da década de 40, 50, onde ali surgiram, né, a partir de 60, esses grandes cantores caipiras de hoje em dia, os cantores sertanejos, como Milionários é Rico, Tião Carreiro e Pardinho, e tinha esta encenação nesses circos-teatros. E a gente quer, com esse projeto de teatro popular, que é o Teatro GTR, fazer o resgate dos circos-teatro, montando aí peças como Coração Materno, O Ébrio. E o grupo começou nesse exercício já, faz 5 anos que nós estamos nesse exercício de desenvolver a comédia popular brasileira, com um trabalho aí de Luiz Alberto de Abreu, que é um escritor bastante popular, e estamos em cartaz agora com o espetáculo Sacra Folia, que é um espetáculo para palco italiano, mas nós também fizemos, com essa linguagem de circo, uma adaptação desse espetáculo para teatro de rua. Então a gente chega, bem como os circos mambembes, para na praça, montamos lá uma estrutura de andaime, cobrimos lá com circo e ali apresentamos para a população o Sacra Folia. O texto, esse espetáculo, deixa que tipo de mensagem para o público? Ele é um auto de Natal. Ele é um auto de Natal que traz bem esta alma brasileira, da comédia popular brasileira, porque ele é interessante. O autor busca explicar por que Deus é brasileiro. Aí ele pega a analogia do nascimento de Cristo, da perseguição de Herodes a Jesus Cristo e a fuga do menino Jesus, que indo para Belém se perde, vem parar onde? No Brasil. E aqui tem toda uma trajetória, uma história desse momento que o menino Jesus está aqui no Brasil e ele explica o reaparecimento de Jesus já pregando aos doutores do templo, já aos 12, 14 anos, né? Então ele explica por que Deus é brasileiro, porque até os 12 anos estava aqui no Brasil. E fala também aquilo que eu considero um dos maiores espetáculos da nossa cultura popular rio-pretense, né? Conduzido aí pelo GTR, dos raizeiros. Nós temos aí, vocês vão conferir algumas imagens. Fala como é que surgiu essa ideia dos raizeiros. Então, no Raizeiros, na verdade, a minha participação é como convidado. O idealizador desse projeto é o Marcos Fabre, uma pessoa ligada à música sertaneja raiz, um grande estudioso da música sertaneja, já teve duplas e tal. E o Marcos Fabre me apresentou essa ideia
me chamando para fazer a direção artística. E o formato dado ao espetáculo era um formato para contar a história da música sertaneja raiz desde o seu início lá em 1910. Lembrando, seguindo a trajetória de Cornélio Pires. Aí, então, neste contexto, eu faço também a narração da história da música sertaneja raiz, desde lá os primórdios, lá, quando Cornélio Pires reuniu, que ele foi o grande, na verdade, a pessoa que compilou, indo no interior do estado de São Paulo, compilando essas histórias e a origem da música sertaneja raiz, e gravou o primeiro disco de música sertaneja raiz. Então nós contamos essa história e ela é entremeada de narrações de histórias como Cabocla Teresa, causos caipiras. Então, e com músicos de excelente qualidade, temos lá Julian, Arsênio, Mestre Boca, o Marcos, o Marcel, né? E eu tendo a honra de estar perto desses monstros sagrados da música sertaneja, ou da música, né? Porque são pessoas que conhecem profundamente a música. E eu lá, fazendo essa minha participação como narrador, e fiz a direção artística do espetáculo. Doutor Manuel, vamos convidar nosso companheiro jornalista Tiago Passos, ele que é lá da Jovem Pan, do Jornal de Hoje. Tiago, é com você. Mais uma vez, estou aqui no programa do meu amigo Sérgio Parada, e dessa vez para perguntar para o Dr. Manuel Neves Filho. Dr. Manuel, o que é necessário para que pessoas sérias como o senhor participem mais do terceiro setor? Tá, obrigado, Tiaguinho. Uma alegria estar aqui respondendo para você. Obrigado aí pelo carinho. O que nós buscamos e fomos aprendendo ao longo do tempo é que o terceiro setor é extremamente importante para a sociedade. E ele deve ser tratado profissionalmente. Então, a profissionalização do terceiro setor, que hoje é chamado de terceiro setor porque para a economia do Brasil, ele está lá mesmo próximo do terceiro lugar de maior importância da economia. Eu tenho um grande amigo médico, psiquiatra, Beleloy, que nas reuniões que nós tínhamos na Fundação Rio Pretense de Assistência Social, há uns 10 anos atrás, ele falou assim: Mané, se nós reunirmos todas as entidades sociais, igrejas, centros espíritas, centros de umbanda, evangélicos, católicos, se nós resolvermos parar de dar assistência, o município entra em colapso. Não tem condição de atender todo mundo. Então, a importância do terceiro setor na diminuição da violência, nessa resgate da dignidade humana, trabalhos maravilhosos que acontecem em Rio Preto, muitos acontecem com o coração e se perdem. E se não tiver a profissionalização, porque hoje a Lei Orgânica de Assistência Social exige cada vez mais que as entidades estejam profissionalizadas. Você vai em uma discussão num sindicato das entidades filantrópicas, os representantes das entidades, representantes patronais, não comparecem para discutir o salário. Então você fica ali com meia dúzia de pessoas que vamos supor que nós estivéssemos ali sem consciência e definíssemos, olha, o piso da categoria vai ser R$5.000. Aquela entidade que está lá na periferia, pagando lá um salário mínimo para o seu funcionário, sem qualquer profissionalismo, que está reestruturando, se esse funcionário sai e entra com uma ação trabalhista, ele para as atividades dessa entidade. Então, esta preocupação legal, formal, a própria preocupação de não transformar a assistência social só em um assistencialismo, em trazer, e isso que a gente busca fazer lá no Centro Social do Estoril, que além de dar a assistência, a gente traz a cultura, traz o entretenimento, traz o desenvolvimento pessoal, de diversas formas para que a pessoa resgate a dignidade, não só matando a fome dela, mas matando também a fome cultural, a sede de aprendizado e de integração social. E eu já estou há 26 anos na presidência do Centro Social. Agora vamos falar sobre o Natal Legal e como que o telespectador pode participar.
o senhor que vai chegar aí numa campanha para entregar cerca de 1.500 cestas básicas. Está muito importante a participação de você que está ouvindo a gente. Neste momento, a gente faz uma grande reunião da cidade inteira. Então, as famílias cadastradas são de todos os bairros, elas passam por um processo de cadastramento com assistente social, com a nossa equipe, para procurar selecionar aquelas que mais precisam. Por um outro lado, a gente pega todos os nossos funcionários, amigos, colaboradores e fazemos lá um mutirão de arrecadação de alimentos. Envolvemos a comunidade inteira, oficiamos empresários, pedimos, como estou pedindo aqui no programa, pedimos... E aí é uma ação que a gente busca envolver o maior número de pessoas, para que nós possamos atender realmente a todas as famílias que cadastram. E nesta entrega das cestas de Natal, a gente faz uma grande festa, porque a pessoa que vem buscar a cesta de alimento, ela é recebida com um café da manhã, a hora que ela chega. Ela vai ser entregue no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. Depois com um almoço. E nesse almoço lá a gente traz folia de reis, apresenta um show de música, tem uma chegada de Papai Noel que distribui bala. Então a gente faz um congraçamento mesmo, uma festa de Natal para as pessoas carentes de São José do Rio Preto. O telefone está aí logo abaixo. Você que quiser colaborar pode fazer contato com o Centro Social. Doutor Manuel, qual a sua mensagem que o senhor deixa aí para os nossos amigos telespectadores? O que a gente pode esperar em 2014 da nossa cultura riopretense? Eu espero que a cultura melhore, que exista um incentivo maior. A gente percebe que existe uma preocupação de se viabilizar melhor a cultura. E a cultura que passa por esse processo, que eu acredito que seja temporário, acredito que a partir do ano que vem deve melhorar um pouco. E a gente, através desses projetos culturais, através desse envolvimento, esta profissionalização também cultural que é necessário, eu vejo boas expectativas para a cultura riopretense. Doutor Manuel, muito obrigado. Venha mais vezes nesse espaço aqui. A próxima vez vamos falar de direito previdenciário. Tá? Muito agradecido pela sua presença. É uma honra, Sérgio Parada. Obrigado pelo convite, obrigado aí a todos os ouvintes. Espero que você continue com esse sucesso de sempre. Muito obrigado, doutor. Nós voltamos já já. Fique ligado. Tremendão! O cara com que todas as gatinhas querem tremer na primeira vez. Tá falando comigo. Ô, bicho! Promoção, na primeira vez todo mundo treme. Achou latinha que treme? Ganhou caixas de som. E mais, cadastre qualquer produto Devassa e concorra a 50 geladeiraças que tocam música. Tremendão, quem é o seu amigo? É o meu amigo Erasmo Carlos. Beba com respeito e moderação, hein? Rideraço é forte. Rideraço é ferro. Rideraço é aço. Rideraço, a força do aço na sua construção. Oh! Natal chegando com as ofertas da semana especial de Natal. Oh! Oh, oh, oh! Feliz Natal! Oh, oh, oh! Na segunda, espetacular! Na terça e quarta, oh, oh! E as deliciosas ofertas do Muito Mais Você, oh, oh! Na quinta e sexta verde! E tem também o fim de semana! Natal bem bom, só no Laranjão! Oh, oh! Viver é mais que estar aqui, é fazer parte, é se sentir. Natureza, bem-estar, uma família, um lugar, no mesmo gosto se encontrar. Mais saúde pra você, Suquis, a fruta pronta pra beber. Suquis, a fruta pronta para beber. Agora também em embalagem Kids. A URBS está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. URBS Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto.
Estamos de volta e como um dos objetivos, um dos focos desse programa é a prestação de serviço, nós convidamos uma autoridade importante a respeito desse tema. Após o Novembro Azul, nós vamos falar sobre a doença que mais mata os homens no Brasil quando descoberta tardiamente. O Congresso Brasileiro de Urologia terminou agora recentemente no Rio Grande do Norte, no mês de novembro, e nós convidamos, a meu ver, uma das autoridades mais importantes no campo da urologia desse país, Dr. José Carlos Mesquita. Dr. Mesquita, muito obrigado pela presença nesse espaço. Tenho certeza que o senhor vai contribuir bastante para o debate desse tema no Brasil, nesse espaço. Doutor, como fazer o exame de próstata? Como que ele é feito esse diagnóstico? O diagnóstico de câncer de próstata é um diagnóstico, primeiro que assim, nós precisamos entender que o nosso médico, ou o médico moderno, ou o médico antigo, ele precisa ter um contato com o paciente, ele precisa levantar da cadeira, ele precisa examinar o doente. Então, o diagnóstico, na grande maioria das vezes, hoje, que é isso que eu acho que é importante, ele é feito no paciente sem sintomas. Sim, eu participei na minha vida, no início da minha vida, de fazer diagnóstico de câncer de próstata quando as pessoas já estavam prontas para morrer. Hoje, a gente faz diagnóstico de pacientes que não sentem mais nada, de pacientes que chegam lá porque a família pediu, porque a filha pediu, porque a esposa marcou a consulta, às vezes até contra gosto, e a gente acaba fazendo o diagnóstico. Doutor, mas esse diagnóstico precoce que o senhor estava falando, o senhor não acha que essa questão da barreira cultural, do machismo do homem ainda atrapalha muito essa questão? Atrapalha, mas eu acho que o nosso trabalho, o meio de comunicação, que eu acho que isso que é importante, as pessoas vão perdendo um pouco o preconceito e eles entendem que câncer de próstata hoje é uma questão de saúde pública, porque como você bem disse, essa é a doença hoje que mais mata homem no Brasil. Então, o indivíduo precisa entender que a questão não é morrer, que todos nós vamos morrer, sim, é como se morre. Né? Então, é a qualidade de vida. E hoje eu acho que o ser humano ele prima pela qualidade de vida. Doutor, existe aí indivíduos, grupos de maior risco? Grupos de maior risco, o primeiro grupo de maior risco é aqueles que têm história familiar. Sim. Esse grupo eles têm que ficar sempre atentos. E é interessante como que o índice de probabilidade muda à medida que você aumenta o número de indivíduos que têm câncer. Por exemplo, se o indivíduo tem o pai que tem, ele tem uma porcentagem. Se ele tem um pai e um irmão, a porcentagem dele é o dobro. E assim sucessivamente, quer dizer, quanto mais números na família tem câncer, maior chance ele tem. Então é isso. Quais as modalidades de tratamento? As modalidades de tratamento, o que interessa no tratamento é se a doença é localizada ou não. Sim. Quando a doença é localizada, quando o câncer só está dentro da próstata, a modalidade usada é a cirurgia, sim, ou a radioterapia. Quando você tem a doença já um pouco mais avançada, que já se espalhou, que foi para outros órgãos, porque o tumor de próstata ele atinge principalmente ossos e a cadeia ganglionar, né, que são os linfonodos que nós chamamos. Então, quando você tem doença avançada, aí nós temos hormonoterapia. Hoje, o que é interessante, que hoje começa a surgir os primeiros quimioterápicos que têm ação importante no tratamento da próstata, que até então não havia. Doutor, o câncer de próstata é igual em todos os indivíduos? Não é. É interessante assim, o que interessa no câncer de próstata é o grau de agressividade. Perfeito. Muitas vezes, claro que câncer é sempre uma doença ruim, mas existe câncer que tem células que nós chamamos de mais indiferenciadas, que são tumores mais agressivos, e aqueles indivíduos que têm tumores que são menos agressivos. É sempre importante a decisão de tratamento do médico juntamente com o paciente. Porque se você tem um paciente, por exemplo, com 90 anos, com câncer de próstata, mesmo que ele seja localizado, você não vai propor
um tratamento agressivo nesse indivíduo, porque às vezes a indolência da doença vai permitir com que ele tenha o resto da vida dele sem nunca nem ter nenhuma manifestação da doença. Então, é importante a gente ter esse bom senso de fazer o diagnóstico, de saber qual é a potencialidade maligna daquele tumor, que eles não são iguais em todas as pessoas, aqueles que têm possibilidade de ir para outros órgãos, que isso em medicina se chama produzir metástases. Sim. Então é isso que é importante para nós. Doutor, e na cirurgia, quais os riscos de incontinência e impotência? Bom, o risco de incontinência e impotência em toda cirurgia ela existe. Agora, quanto mais idoso o indivíduo, mais ele é suscetível a esse tipo de complicação. Eu sempre procuro dizer para os meus pacientes que quando você toma a decisão de tratar, o que é importante é você ficar curado. O que se precisa questionar ao médico é assim: doutor, se eu ficar incontinente, eu tenho chance de me curar? Sim. Se eu ficar impotente, eu tenho chance de ter um tratamento? Porque qual é o objetivo quando se tem câncer? De deixar o indivíduo livre da doença. Sim. E em indivíduos jovens, a chance de incontinência ela é de 3%. Para quem tem 97% de não ficar incontinente, isso significa que é um risco que nós temos que correr. Exatamente. Já a disfunção erétil, ela sobe um pouco mais, não é esses 3%, mas também depende da faixa etária do indivíduo. Porém, veja, quando se tem uma disfunção erétil, hoje nós temos um arsenal terapêutico oral que ajuda o indivíduo. Se isso não funciona, nós temos medicações injetáveis que ajudam o indivíduo. E outra coisa que eu acho interessante a gente falar, que nós temos as próteses. Os homens são muito menos propensos a tomar a decisão de ser feliz do que as mulheres. Porque se uma mulher, por exemplo, amanhã, por algum motivo, ela se acha feia, e o seu companheiro dizer, olha, você quer pôr uma prótese? Ela não pensa 10 minutos. Os homens não, para tomar essa decisão, demoram às vezes 5, 6 anos, vivem 5, 6 anos infelizes e deixando toda a família infeliz. Então, o importante de um tratamento é a gente ter o objetivo de ter cura da doença e não ter medo das complicações. Doutor Mesquita, mas o que é que se pode fazer efetivamente para evitar o câncer de próstata? Isso é interessante, essa pergunta, porque primeiro eu quero te explicar uma coisa que eu acho que às vezes o paciente se sente traído, porque ele diz assim, olha, fazem 10 anos, 20 anos que eu faço o meu preventivo e você acredita que agora eu fui ao médico e ele me disse que eu tenho câncer? Eu não sei o que esse médico fez comigo. Nada. Porque, na realidade, essa palavra prevenção, eu acho que isso, o meio de comunicação precisa esclarecer para as pessoas. Porque não há prevenção, há diagnóstico precoce. E isso, porque se fosse assim na família de médico, ninguém morreria de câncer. Porém, há um futuro bom. Hoje, talvez com a terapia gênica, e a gente agora tem um projeto interessante de vacina aí, né? Que é um projeto que já está escrito e que a gente vai tentar, inclusive, reproduzir, talvez, esse trabalho aí na nossa escola. Nós estamos fazendo um projeto para isso e que vai ser uma tese até de doutorado. E que, então, isso sim seria uma prevenção. É naqueles que têm caso familiar, você poder aplicar uma medicação que impedisse ele de desenvolver a doença. Isso é prevenção. Mas infelizmente, na medicina atual, o que nós fazemos é diagnóstico precoce, diagnóstico de doença curável. Mas nós ainda não conseguimos, não temos a capacidade de fazer o indivíduo não ter câncer. Doutor, como é que o senhor viu iniciativas como essa aí do Novembro Azul, que tratou exatamente de maneira intensiva desse tema aqui no mês de novembro? Acho maravilhoso. É importante. Nós envolvemos o Instituto do Câncer aí da faculdade. É importante a nossa escola, por exemplo, sair da onde ela está e buscar as ajudas. Nós tivemos ajuda de grupos empresariais aí da cidade,
se me permite, do Grupo Faria, da Jack Motors, que realmente ajudou promovendo um lanche interessante para os pacientes. Eu acho que as empresas que nos ajudam a fazer isso e também faz com que a gente saia daquele meio científico e busca uma ajuda lá fora. Quero agradecer mais uma vez e colocar nossas câmeras à sua disposição para a sua mensagem final. Eu quero agradecer a oportunidade e quero dizer que nós trabalhamos lá no Instituto do Câncer, a gente tem o objetivo de poder esclarecer, tem um grupo bom de indivíduos de boa intenção e estão à disposição, e se vocês tiverem um dia alguma dúvida, pode nos procurar que a gente vai estar sempre aberto a isso. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Venha mais vezes nesse espaço. Muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Oferecimento. E você, tá esperando o quê para ter a primeira vez com uma devassa? Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.